Tiki-Plow, Tiki-Play, queridos ouvintes, e bem-vindos ao Natasha FM. Eu serei o seu DJ Natasha, e todo episódio a gente vai discutir um disco novo, um disco legal, um disco ruim, um disco interessante, um disco que vale a pena ser discutido por qualquer motivo que seja. E no episódio de hoje, uma novidade pra mim, o disco novo da Taylor Swift, Folklore. Então solta a vinheta aí que quando voltar, a gente vai começar a conversar. Então a gente vai começar hoje falando do disco novo da Taylor Swift, o Folklore. Vou ser sincero com vocês, eu nunca fui muito fã de Taylor Swift. Antes desse disco, a minha música favorita dela tinha sido Shake It Bololô, feat. Classics da MPB. Mas esse disco conseguiu mudar com tudo, eu tô legitimamente impressionado. Esse é um trabalho completamente diferente de tudo que ela já fez. Conseguiu mudar minha perspectiva inteira em relação a Taylor como artista, então eu acho que isso já atesta a qualidade do trabalho. O disco foi produzido pelo Aaron Brooklyn Dessner, que é do Big Red Machine com Justin Vernon, do Bon Iver. Inclusive ele faz uma feat em uma das faixas, e pelo Jack Antonoff, que já trabalhou com a Lorde, com a Lana Del Rey e com a Carly Rae Jepsen. E pra mim isso faz muito sentido, porque pelo disco inteiro você tem essa pegada indie, que além de outras coisas é claramente muito inspirado na Lana Del Rey pra mim. Você tem uma pegada muito forte de Lana Del Rey ao longo do disco inteiro, só que com essa qualidade da Taylor, que é trazer um pouco mais de positividade, um pouco mais de açúcar pras músicas. Apesar dele ser um disco bem calmo e bem lento, ele ainda tem uma qualidade positiva que é muito a cara da Taylor Swift. E apesar dessa pegada mais indie que ela traz nesse disco, ele ainda é inconfundivelmente Taylor Swift. Mas ela parece finalmente ter amadurecido musicalmente falando nesse disco. Eu não sou aquele tipo de pessoa que diz que toda música tem que ser completamente madura. Uma das minhas artistas favoritas atuais, inclusive, é a Ariana Grande. Eu não chamaria a música dela de madura, mas o problema que eu sempre tive com a Taylor Swift é o fato de que, musicalmente falando, as composições dela sempre pareceram ter sido feitas tipo numa linha de produção da indústria pop. Ao invés de você ter a Taylor Swift mesmo compondo, você escutava as músicas dela e você conseguia imaginar perfeitamente 16 caras sentados numa sala, decidindo como que ia ser o próximo hit dela. Esse disco muda completamente essa percepção, porque ele traz composições muito mais sóbrias, muito mais sinfônicas e muito mais íntimas e reflexivas. É uma coisa que eu não esperava da Taylor. Para mim, as letras ainda têm toda essa pegada antiga da Taylor, ela ainda trata dos mesmos temas e do mesmo jeito. Muito aquela questão de ser uma garotinha de 17 anos perdidamente apaixonada pelo cara popular da escola, só que ela faz isso de maneira, como eu disse, mais íntima e mais reflexiva. Esse é o segundo disco dela pela Republic Records, e pode ser que seja só pelo fato de que nós estamos vivendo essa questão de isolamento social, que tirou a pressão dela de estar no topo das paradas o tempo todo e fazer aquilo que é o ready-made da indústria pop e garantido de ser hit, mas parece que dessa vez ela tem mais controle sobre as próprias composições. E aí a gente consegue ver o lado verdadeiramente artista da Taylor Swift. Como eu falei, esse disco ele tem inspirações pesadíssimas em Lana Del Rey, com certeza, não dá pra negar. Mas ela traz também inspirações em Bon Iver e The National, claro, por causa da questão dos seus produtores. Mas eu também consegui escutar alguma coisa de 1975, de Deer Hunter, da Angel Olsen. Claro, por essa questão do bedroom pop ser uma nova vertente que tá sendo muito explorada agora. Eu diria até mesmo uma Party Weekend, e eu acho que vocês vão brigar comigo, mas eu falaria que tem muita coisa do Coldplay, mas do Coldplay antigo, da época do Parachutes. E eu conseguiria muito fácil ver um feat do Chris Martin nesse disco se fosse o Chris Martin daquela época e não o Chris Martin de hoje, que faz feats de músicas pop. Mas o disco todo, pra mim, ele remete muito a essa estética cottagecore. Pra quem não sabe, cottagecore é uma estética que surgiu com a internet, que remete à vida em chalés isolados, cobertos de planta, essa vida mais calma do campo, com um chazinho de tarde e vaquinhas andando no quintal. Pra mim, o disco passa essa imagem assim perfeitamente. O disco pra mim é um pouco comprido demais, ele tem mais de 1 hora. Um disco perfeito ele tem que ter entre 45 e 50 minutos, eu acho que passando disso é exagero, e o disco começa a encher de músicas filler, mas a qualidade das composições aqui é tão boa que é difícil você escolher quais você deixaria de fora. Ainda assim, eu tenho umas 3 que pra mim eu acho que eu tiraria. Elas são The Last Great American Dynasty, Mad Woman e a última música do disco, que é Hoax, são as que eu menos gostei. Mas a distribuição de músicas é tão bem pensada que faz com que a segunda metade
dele são 16 faixas, então as últimas 8 músicas não fiquem tão cansativas assim. Logo depois de August, que é a última música da primeira metade, ela entra com This Is Me Trying, Illicit Affairs e Invisible String, que são músicas mais pra cima. Pra mim, destaques são a primeira faixa do disco, The One, que deixa o tom dele bem claro. Eu gostei muito de Cardigan. Exile, que tem o feat do Bon Iver, é sensacional. Eu achei muito interessante que a música, na verdade, começa com Bon Iver e o Justin Vernon cantando, e não com a Taylor. My Tears Ricochet, Mirror Ball, Seven. August é muito boa, mas pode ser só porque é o mesmo meu aniversário. Epiphany, pra mim, quase cai nos clichês da balada country. Você consegue ouvir a música passando, raspando nesse limite, mas ela acaba virando uma intermission muito legal. A gaita de Betty é uma surpresa muito bem-vinda, mas do disco, pra mim, é a que mais remete à Taylor clássica. Enfim, pra mim, esse disco é o motivo da antiga Taylor não conseguir atender o telefone, porque eu acho que esse disco matou a Taylor Swift antiga. Essa Taylor Swift nova é uma Taylor Swift que eu estou muito animado em ver o que vai trazer pra gente ainda no futuro. É uma Taylor Swift que tem muito mais controle sobre as suas próprias composições, é uma Taylor Swift que experimenta com coisas novas, é uma Taylor Swift que traz instrumentações diferentes, é uma Taylor Swift que não tem medo de não estar no topo das paradas, o que é irônico porque esse é o 7º disco dela que estreia no topo das paradas, mostrando que você não precisa estar sempre dentro da caixinha da indústria pop para poder se vender, mas fica o questionamento se isso vai ser só um delírio de quarentena ou se ela vai conseguir evoluir essa linha no futuro. Eu espero que sim, eu quero ver mais dessa Taylor Swift. Então, se eu tivesse que dar uma nota pra esse disco, apesar de eu não acreditar muito em notas, eu vou dar 4 DJ Natasha surpresos por ter gostado de um disco da Taylor Swift, que é uma coisa que eu realmente não esperava. Bom, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse primeiro episódio. Se vocês não gostaram, infelizmente eu não posso fazer nada a respeito. Só tem 2 pessoas nessa vida que eu quero agradar, e elas são eu mesmo e a minha terapeuta. Mas se vocês gostaram, faça aquele negócio que todo mundo recomenda fazer, que é curtir, dar like, comentar aí embaixo, começar alguma discussão, me falar o que você achou do disco. E se eu não desistir dessa porra desse projeto até semana que vem, provavelmente a gente vai ter um vídeo novo. Até lá, DJ Natasha desligando essa transmissão.